começar. Quase finalizando o conteúdo já. Hoje a gente vai ver sistema agroflorestal. E amanhã, no final, a gente vai ver a recuperação de áreas degradadas. Então, o que vem a ser, né, um sistema agroflorestal? Nada mais é do que você integrar, você fazer uma integração da lavoura, a pecuária e a floresta. Em suma, num resumo, seria isso, né, um sistema agroflorestal. Né, e tem algumas definições, né, bem técnicas, assim, né, de acordo com Macedo, né, um sistema agroflorestal é um conjunto de técnicas alternativas de utilização dos recursos naturais, no quais espécies florestais são utilizadas em associações a cultivos agrícolas e ou animais em uma mesma superfície. Né? Então, ali a gente vê que é e ou, né, porque pode ser a floresta e animal e agricultura, né, cultivo agrícola, ou a floresta e cultivo agrícola, ou a floresta e os animais, né, a pecuária ali. Né, então, por isso o EU, né, essa integração. Aí, Medrado, em 2000, ele definiu, né, o sistema agroflorestal como um sistema de manejo sustentado da terra que aumenta o seu rendimento, combinando a produção de plantas florestais com cultivos agrícolas e ou animais, envolvendo prática de manejo em consonância com a população local. Né? Então, bem parecido, assim, as definições, né? E dá muito ênfase em falar da população local ali, né? E também falar ali, ó, quando ele fala que aumenta o rendimento, né? Então, de pensar nisso, talvez se pensando na questão de você ter áreas, né, subutilizadas ali, né? E você poder ter produções diferentes dentro daquela área. E em suma, assim, né, um sistema agroflorestal, ele busca, né, reproduzir o máximo a arquitetura da formação natural, né? Porque aí você aproveita melhor uma radiação, umidade, nutrientes, né? Então, quando você tem plantação de uma agrofloresta ali, né, ou um sistema agroflorestal, você busca meio que deixar árvores, né, espaçadas, né, e nesses espaços, entre uma linha e outra, né, se tiver plantado em linha, você vai ter criação ali de gado, ou numa parte do ano, ou no ano todo, ou outros animais também ali, né, que você tem um fim comercial ou de alimentação, e também a cultura, né, então às vezes você pode ter uma parte do ano onde você vai ter um cultivo agrícola, e outra parte do ano o gado vai pastejar ali entre essas árvores, né, e as árvores também fornecem sombra para os animais. As principais vantagens dos sistemas agroflorestais, né, que contribuem para a proteção e conservação do meio ambiente, permite manter ou melhora a capacidade produtiva da terra, reduz pragas e doenças pelo equilíbrio biológico, né? Então você vai ter uma diversidade de espécies ali, eu já comentei isso algumas vezes aqui, né? Quando a monocultura ela tende a ter mais ataque, né? Mais suscetível ao ataque de pragas, e já quando você tem diversas espécies ali misturadas, isso mantém o equilíbrio, né? Então, a menor necessidade de insumos, uma maior produtividade global, né? Você pode aumentar a melhora da renda familiar, porque vai ter outros fornecimento de outros produtos ali, você pode ter árvores para fornecer frutas, né, também. Diminui o êxodo rural, né, você mantém a população no campo, desempenha um papel importante na recuperação em vias de degradação, então áreas que estão em degradação, áreas degradadas, né, você pode implantar nessas agroflorestas, recuperar o solo, melhorar o solo, né,
a partir da implantação de florestas e de um manejo, né, depois da cultura dos animais. Diminui o crescimento de plantas invasoras, um conforto térmico para o trabalhador rural, tendo em vista que você tem árvores, né, fazendo sombra ali, né? Mas também tem algumas desvantagens, né? Então, a desvantagem principal, o conhecimento dos agricultores técnicos e pesquisadores ainda é limitado, né? Os sistemas agroflorestais ainda estão de desenvolvimento, né? Falta de tradição, né, dos agricultores, né? Então, não tem uma tradição em você implantar uma agrofloresta, isso dificulta, né? E se torna uma desvantagem. O componente florestal ele pode diminuir o rendimento do cultivo agrícola ou da pastagem. Então, a partir do momento que você tem ali o componente florestal, você está deixando que aquela área sirva para pastejo ou que aquela área sirva para produção de componente agrícola, né? Do cultivo ali, né? Então, você pode baixar o rendimento desses dois. Então, a mecanização mais dificultosa, né, por conta de ter as árvores, e no período de exploração da madeira pode causar dano às outras culturas, né? Então, se você tem uma cultura ali e quando vai colher a madeira pode haver danos, né? Mas mesmo assim, né, o SAF ele se constitui uma alternativa muito interessante, né, para implantação em regiões, né? Na região nossa aqui principalmente tem alguns trabalhos já do IOV, né, Instituto Ouro Verde. Tem bastante SAFs implantados aí na região. Mas ainda mesmo assim a gente tem pouco conhecimento, né, muito pouco de entendimento né, do papel das árvores com essas outras culturas. Né? Então essa escassez de informação vai dificultar o trabalho do extensionista, né, de quem que leva aquela informação ao pequeno agricultor ali, né, e difunde as tecnologias. E outra coisa que a gente tem, assim, né, que está sendo conhecido agora, né, assim como eu falei que eu tenho um orientado de mestrado que está trabalhando a questão de substrato, eu tenho um orientado no mestrado agora também, que está trabalhando essa questão de pastagem, né, de arborização de pastagem. Né? Então, é muito importante entender como essas árvores, né, elas se comportam, né, nas pastagens, como as pastagens se comportam com a presença dessas árvores, né? Porque além de dar sombra, muitas árvores podem fornecer bastante matéria orgânica para a pastagem, né, para a ciclagem de nutriente. Qual o papel dela? Que tem árvores também que limitam o crescimento de vegetação embaixo dela ou ao redor, né? Então é importante entender isso, né? E ter a árvore como uma fonte de produto e serviço, né? E nesse caso, ela está fornecendo sombra, ela pode estar fornecendo matéria orgânica, são produtos, né, serviços, né, que ela tem, e deixar de ser uma competidora com o cultivo agrícola, né, que a gente tem a árvore como uma competidora por área ali no cultivo agrícola. E as bases dos sistemas agroflorestais, né, então, ele vai possuir atributo como qualquer outro, né, e as bases ali estão muito ligadas a limites, componentes, interações, entradas e saídas ali, né? Tem toda uma hierarquia lá dentro, né? De uma dinâmica. Né? Então, o limite mesmo é definição mesmo, de borda mesmo, define borda física, define a área de ocupação ali. Né? O componente os elementos físicos, biológicos e socioeconômicos, né? Ligados ao SAF, as interações, né, as relações entre os componentes, igual você tem o caso da árvore, da pastagem ali, né, que pode ser que alguns capins se desenvolvam melhor, outros nem se desenvolvam, né? As entradas, né, o que vai entrar no sistema, se a gente vai colocar componente arbóreo, qual componente arbóreo, que quantidade, a gente vai ter cultura, não vai ter cultura agrícola, né, vai ter animal, que tipo de animal. A saída é o que você vai tirar ali, né, e vai gerar lucro, vai gerar alimento, né, para as famílias. Hierarquia é a descrição ali, né, indicando a posição que cada um tem sua relação ali dentro do sistema, né. Então, como que isso é feito, qual a hierarquia, qual é a relação entre tudo que está no sistema. E a dinâmica são os arranjos,
ver como tudo vai estar arranjado ali no tempo e no espaço, né? Quanto tempo a árvore vai ficar, qual tipo de árvore, onde ela vai ficar, quanto tempo que eu vou ter capim, quanto tempo que eu vou trazer uma cultura agrícola, o animal vai entrar, que tempo que ele vai ficar, né? Onde ele vai ficar, então tudo é um arranjo de tempo e espaço ali dentro. Né? E os atributos aí, a gente vê, ó, o componente, né? O homem, a árvore, a cultura agrícola, o animal, né? O limite, cercas, rios, estradas, a entrada, energia solar, precipitação, né? Chuva, fertilizante, ração, defensivo, as saídas, energia, água, alimento, madeira, produto animal, né? A interação, fixação de nitrogênio, competição, alelopatia, que é o que eu falei, né? Tem fixação de nitrogênio a mais, a menos, por conta daquele todo decomposição das folhas ou não. Né? Se você tiver alelopatia, né? Então não vai desenvolver uma certa cultura, uma certa cultura ou um capim ele não se desenvolve porque a planta tem uma alelopatia com a árvore, né? A hierarquia, né? Uma parcela, propriedade, uma microbacia, uma hidrografia, né? E a dinâmica, que é o arranjo espacial e a sucessão das espécies ali dentro, né? O objetivo do sistema agroflorestal, né? O objetivo principal é otimizar a produção por unidade, né, de superfície, respeitando o princípio do rendimento contínuo através da conservação, né, e a manutenção do potencial produtivo. Então a gente sempre vai buscar ali, né, a conservação dos solos, conservação dos recursos hídricos, da fauna, das florestas nativas, né? Então a agrofloresta ela tem muito, o sistema agroflorestal tem muito disso, né, de você estar conservando, né, os recursos, né? Então você pode ir numa área que você tem ali perto de uma nascente e você já tem aquela área protegida, e aí ainda você consegue ter uma borda de proteção a mais ali de um cultivo de árvores, né, antes de vir direto a cultura ou o animal direto ali e pode adentrar por aquela área de proteção, né? Então é muito essa questão de proteção, né, dos recursos. E tá, e vamos lá. E qual é a função das árvores, né, no sistema agroflorestal? A gente está falando de fisicultura, é importante a gente ter em mente qual que é o sistema, qual que é a função, né, das árvores, né? Porque para ser um sistema agroflorestal, ele precisa ter a floresta, né? E sem a árvore não tem floresta. Então, essa é a característica principal, é ter presença de espécie florestal. E qual que é a importância da árvore? Por que ela vai estar ali, né? Então, ela vai ter função ali ecológica, né, em qualidade do ar, que a gente sabe, né, que a árvore é quem transforma o CO2 em oxigênio, a qualidade da água, a qualidade do solo, né, a qualidade da água ali em retenção de solos e acontecer lixiviação, levando por cursos d'água, né? A qualidade do solo, que você vai ter uma grande quantidade de raiz sustentando o solo, e toda aquela matéria orgânica que a gente chama de serrapilheira, né, que são as folhas, galhos, frutos, flores, tudo que cai ali das árvores, e vai formando aquela matéria orgânica sobre o solo, que protege o solo. São as funções ecológicas, né? A função socioeconômica, né? Ela pode ter a produção de madeira para diversos fins, né, ali para dentro da propriedade, ou mesmo para venda, né? Então você tem ali produção de lenha, produção de madeira para serraria, extração de resina, né, madeiras para moral de seca, tirar madeiras para curral, né? Então você tem a madeira ali para diversos usos dentro da propriedade ou mesmo para comercialização. Produção de frutos, de forragens, de resinas, né? Então são também que a gente chamou lá em aulas passadas de produtos florestais não madeireiros, né? Então também tem essa produção. Né? Então a função da árvore, né? Quando a gente fala da qualidade do ar, retenção, absorção de gás e partículas sólidas, atua no sequestro de carbono, né? Que muito se fala hoje de, de aquecimento global e de carbono, crédito de carbono, né? Então ela tem esse papel grande as árvores, né? Qualidade da água para regular a vazão de manancial, restabelecer áreas de proteção, né? Preservação permanente e conserva as APPs ali, né? De melhorar a capacidade produtiva do solo, né? E recobrir o solo, protegendo de processo erosivo, né? A árvore é muito importante nessa proteção de processos erosivos. Os critérios de classificação, né? Então ele pode ser classificado contra a estrutura, contra a função,
né, o papel socioeconômico e o papel ecológico. Então, o estrutural ali, ele é a composição dos sistemas agroflorestais, né? No arranjo espacial do componente arbóreo, como falei, como ele vai estar distribuído ali, e o arranjo temporal dos componentes, né? Como que você vai distribuir ele ao longo do tempo, né? Normalmente você vai ter a árvore, né, como ali como um produto que vai estar ali durante todo o tempo, né, temporal, né? Aí você vai definir a distribuição espacial das árvores. E os animais, né, vai ser distribuído no arranjo de tempo e espaço. Então você pode ter tempo que, né, um período de tempo que você vai ter o animal, outro período que não, né? E aí você vai associar isso com as culturas, né, que vão ser, pode ser de forma simultânea, né, acontecendo ao mesmo tempo, ou de forma escalonada, né, cada um acontecendo no momento do tempo ali no espaço também. Né, então a composição do sistema, né, o animal, a espécie agrícola e a espécie lenhosa, e aí você tem, né, a estrutura, né, com nomes diferentes. Então, dentro de uma agrofloresta, né, um sistema agroflorestal, você pode ter um sistema agrosilvicultural, né, onde ele vai ter o sistema silvagrícola, né, você só tem a floresta e a cultura acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um sistema silvipastoril, né, que você vai ter a agricultura e a criação de animal, né, ou você tem o sistema agrosilvopastoril, né, onde você vai ter floresta, animal e cultura. Né? Então, essa é a classificação, né? Ela pode ser classificada dessas três formas. Né? Quando você tem cultura com a floresta, quando você tem animal com floresta e quando você tem cultura e animal com floresta. Né? Como dito anteriormente, para ser um sistema agroflorestal, precisa do componente arbóreo, então por isso ele está sempre aparecendo ali nas descrições ali dos subsistemas ali dentro. Né? Então, quanto ao arranjo espacial dos componentes, né? Contempla a dinâmica do sistema agroflorestal, né, dado por arranjo de componente no espaço e no tempo, já falei isso diversas vezes. O componente espaço, né, é a densidade, a distribuição, é tudo que ocorre no espaço ali, como ele vai estar distribuído. Né? E o componente tempo é ele distribuído dentro de um período de tempo. E o arranjo, né, dos componentes, né, a referência para esses arranjos vai ser a espécie vegetal e não os animais. A mobilidade dos animais dificulta um pouco essa classificação aí, quanto ao arranjo de componentes, né? Então, o arranjo espacial, ele contempla a densidade de plantio, a distribuição das plantas na área. Né? Então, densidade, arranjo denso e arranjo aberto. Né? Então, o arranjo denso ele é mais fechado, né? E os arranjos abertos são arranjos mais abertos, linhas de plantio de árvores com 15 metros, 20 metros, né? A gente tem arranjos mais abertos. O arranjo espacial, a distribuição, ele pode ser tudo misturado, acontecendo tudo junto ali, ou pode ser por zona, né? Uma zona você vai ter a floresta, outra zona a cultura, outra zona ali o animal, né, transitando na floresta, talvez numa época do ano onde o pasto fornece pouca proteína, ele vai se alimentar de algumas folhas, de algumas espécies ali que fornecem bastante proteína, né? Então a gente pode ter zonas largas e estreitas. Quanto ao arranjo temporal, né, vai contemplar o tempo dos componentes, né? Então pode ser um arranjo sequencial, né, onde tudo vai acontecer numa sequência lógica pré-definida, ou um arranjo temporal ali simultâneo, né, onde as coisas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Então ele pode ser detalhado em coincidente, concomitante, intermitente, interpolado, sobreposto, separado, né? Então várias definições para o arranjo no tempo. Então o temporal ali, arranjo temporal sequencial, ele tem uma relação cronológica entre os componentes. Então, a cronologia é o tempo, né? Como vai acontecer. Eles não estão na mesma área juntos, né? Ou seja, ocorre sucessão dos componentes no tempo, né? Então, eles vão ocorrer ali ao longo do tempo, né? E ocorre de forma que haja um intervalo de tempo entre a colheita da primeira cultura e a implantação da cultura subsequente. Então, aqui um exemplo, arranjo temporal sequencial. A gente pensar ali na floresta,
Aí depois você tem um corte da floresta, uma queima, aí você começa com cultivo animal, anuais ali, né? Inserindo os animais, né? Depois você tem ali a pastagem, estágio de degradação, aí vem a capoeira que vai se transformar novamente numa floresta, né? E você inicia o ciclo novamente. Então nada mais é que, né? Você tem limpeza do terreno, né? E aí você vai cultivar ali o grão, né? Enquanto a fertilidade do solo permitir, né? E depois você vai fazendo o ciclo, né? E aí entra com a cultura, com o animal, tá? Depois tira tudo, deixa regenerar e volta. Um arranjo temporal simultâneo, né? Existe uma associação, né, no mesmo período de tempo entre os componentes na área de produção, né? Então as coisas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Esses arranjos são detalhados e coincidentes, concomitante, desculpa, sobreposto, intermitente, separado e interpolado, né? Então aqui um exemplo, né, de um sistema simultâneo, né, diversas coisas acontecendo. Você vê que você tem árvores ali, culturas, né, que melhor para entender. Ó. Você tem ali o ninho, o açaí, né, mogno, e aí lá dentro você tem mandioca, tem banana, tem milho, então as coisas estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo ali, ó, as diversas culturas. Né. Aqui só para exemplificar, né, então, como que é, né, o tipo de sistema agroflorestal, né? Então, vamos lá. O coincidente aí, que é o primeiro, né, é quando você coincide duas culturas, é por isso que está aqui as duas simbologias aqui, né? Mostrando que elas estão na mesma época de plantio e de colheita. E aí, na sequência, você tem o concomitante, né, aqui, né, que o concomitante você tem as duas culturas acontecendo juntas ali, mas a semeadura acontece em tempos diferentes. Né? Então você tem mais frutas aqui do que aqui, né? Por conta disso, de você ter épocas diferentes de semeadura, desculpa, épocas diferentes de colheita, né? Você semeia na mesma época, mas colhe em momentos diferentes. Aí na sequência a gente vai ter o SAF intermitente, né? Tá aqui, né? Ó. Então aqui está acontecendo a floresta, né? E aí intermitente aqui você tem leguminosa de rápido crescimento, né? E vigor vegetativo e culturas agrícolas comuns. Então você tem coisas acontecendo intermitente, você tem, um espaço sem, tem, mas aqui sempre está acontecendo. Então, um SAF sobreposto é quando ocorre a semeadura de uma cultura antes da outra, né? E aí antes do final do ciclo, né? Então, antes de você terminar o ciclo de uma cultura, você vai entrar com a outra, né? Então, ele sobrepõe ali, né? O SAF separado, né? Quando você colhe uma para implantar outra, né? E volta no inicial, né? Então, você colhe, tem um espaço para implantar outra, e assim vai. E um SAF interpolado, né? Durante o ciclo de uma cultura aqui, ó, né? Você tem perene, né? Aqui entre outras culturas acontecendo aqui, interações, implementações aqui, né? Aí você tem um espaço que você tem, outro não, e você tem de novo, né? E aqui não, então são SAFs interpolados, né? Ao mesmo tempo que essas aqui acontecem sempre, a cultura florestal vai estar sempre ali acontecendo, né? E aí ou o animal ou a cultura agrícola acontece numa época, depois não, depois fica tempo sem nada e depois ele volta. Vai ser muito utilizado em culturas com ciclo pequeno. O fator funcional ali na estrutura refere-se à função, o papel do componente arbóreo no SAF, né, ou outra espécie ou sistema como um todo. Então, a principal função ali, o papel do componente arbóreo, né, e outras espécies é o sistema como um todo. Então, a função produtiva ali, né? Produzir produtos madeireiros e não madeireiros e a função de serviço, sombreamento, redução de velocidade do vento, que eu já comentei em aulas passadas, conservação do solo e da água e a proteção. No econômico, né, refere ao nível de utilização de insumos,
o nível ali, de utilização de insumos, né? E os objetivos comerciais, se tem ou não, e a intensidade, a escala do manejo dessas áreas, né? O ecológico, né, então, é ligado às condições ambientais do sistema e o nível de sustentabilidade ecológica do sistema. Né? Então, aqui só, né, quase que um fluxograma, né? Então, você tem sistema silvopastoril, sistema agro-silvopastoril e os sistemas agro-silvopastorios e outros sistemas, né? E aonde a árvore está sempre neles, né? E a cultura, onde a cultura está, né, com papel, né? Então, aqui no agro-silvopastoril você tem todos eles, né? No silvopastoril você tem dois, né? E aqui no silvicultural você tem esses dois, né? Então, isso aqui é um resumo do que a gente viu lá atrás, né? E aí, se você tiver um sistema que tem árvores, né? Esses outros sistemas, né? Que você tem árvores e produz mel, né? Então, você tem um sistema florestal integrado ali, né? Com produção. Ou uma apicultura, desculpa, uma piscicultura, né? A piscicultura, você tem árvores também e tem a piscicultura, tudo junto acontecendo. Então, são outros sistemas, né? Que não tem um enquadramento, né? Um nome próprio para a gente colocar ele num fluxo como esse. Então, o sistema silvagrícola ou agro-silvicultural, né, que é quando você tem árvores e cultura, né, então você tem árvore mais cultura, cultivo silvagrícola, né, os sistemas, ele corresponde ao sistema de manejo do solo, para a produção simultânea de agricultura e floresta. Você vai plantar, né, você vai ter plantios agrícolas ali na mesma área da floresta, né, então e aí a floresta ela tem ali papel de proteção, né, ou de produção também, mas mais de proteção e oferta de serviços, né? Sistema silvio-agrícola, o principal sistema silvio-agrícola em função da produção, né, que são alguns nomes que a gente tem, né, que são esses aqui, o Taungia, o alley cropping e o de policultivos multistratificados, né? E o sistema silvio-agrícola com função de proteção, né? Então é cerca viva, que a gente conhece, os quebra-ventos, árvore em linha para sombrear os cultivos, árvore em linha com potencial madeireiro, e os quintais, né, onde a gente não tem animal. Cultura silvio-agrícola com função de produção, né? Então é o sistema que tá onde aqui que eu falei, é o sistema que constitui o sistema silvio-agrícola de substituição florestal ou de reflorestamento, né, baseado em dois componentes. O florestal, que é o principal, né, e permanente, né? E secundário, que é o agrícola. Ele pode ser temporário, né, ou pode ser ali não temporário, né? Ele está por ali sempre. O componente florestal, espécie florestal adaptadas às condições edafoclimáticas da região, né? Então a gente vai ter que utilizar espécies que estão adaptadas àquela região, com finalidade de produção madeireira, de fibra, de carvão, lenha e outros, né? Componente agrícola. São culturas agrícolas, né, cultivadas durante os 2 aos 3 primeiros anos do reflorestamento. E aí esse sistema foi desenvolvido com finalidade de diminuir custo, né, de estabelecimento de floresta plantada, a produção de madeira, e onde a espécie florestal, né, madeireira, ela é plantada junto com os cultivos anuais. É indicado para o programa de fomento florestal porque ele tem facilidade de execução, né? Não vai provocar muitas mudanças drásticas ali no sistema já existente, diminui o custo de estabelecimento, né, de plantações, assegura uma perspectiva de produção agrícola sustentável aos agricultores, pouca mão de obra, né? Ele necessita de pouca mão de obra, e reduz custo de preparo do solo, né? Contribuindo para a solução de problemas socioecológicos. Então, aqui alguns exemplos, né, de utilização do sistema, né, no programa de fomento, né?
Aqui, né, o sistema de conteca e milho. Minhas fotos aqui tá melhor. Aqui o eucalipto com o milho, né, vem com as faixas, né, são 3 linhas ali de árvores. Né, e depois ela tem um espaçamento grande para iniciar novamente as outras 3 linhas. Então, o sistema alley cropping, é conhecido como SAF de cultivo em aleias, né? São alamedas ali, né, avenidas ou rankings, a gente vai ver uma figura. A espécie agrícola é plantada com espécie florestal fixadora de nitrogênio para a produção de biomassa, né? Então tem muito esse foco. As linhas são adensadas, né, de adubos verdes, e o espaço entre linhas são chamados de aleias, né? Então por isso que a poda dos arbustos são depositados e formam as aleias. Então tá aqui, ó. Né, e algum cultivo de interesse econômico ali que é desenvolvido nas areias. Então, você tem a árvore, espaço para cultivo de interesse econômico, a árvore, e assim vai. Então, você vai ter ali nesse sistema uma oferta periódica de material orgânico, né? Então, a periodicidade é contínua. Normalmente, utiliza-se espaçamentos ali de 2 a 8 metros entre as linhas e de 25 centímetros a 2 metros entre as árvores, né? Então, aqui a gente pode ter até 8 metros entre uma linha a outra, e aqui dentro de 25 centímetros a 2 metros, né, de distância entre essas árvores aqui, né? Então, os espaçamentos menores, eles são recomendados quando pretende produzir quantidade de biomassa, né, mais biomassa, você precisa de ter mais árvores ali para depositar matéria orgânica sobre o solo. E aqui o exemplo, né, com foto, e aqui mostrando o rebaixamento de copa, né, ó. Você fez a poda aqui, né, e ficou dessa forma. E após a poda, né, a biomassa que foi formada sobre o solo, e, né, depositada sobre o solo. E aí vai garantir ali melhor fixação de nitrogênio, né, já garante uma adubação verde, né, dessa biomassa aqui, reciclando os nutrientes, né, porque foi retirado do solo e a planta depositou esse nutriente nas suas folhas, e aí você volta com toda essa matéria orgânica, né, para o solo, e vai ter a produção da biomassa ali orgânica, né, voltando os nutrientes. E aí, além disso, como está tudo coberto, você tem proteção contra crescimento de capins ali, né, a competição. Você consegue manter o microclima do solo ali, né, a fauna do solo, e aí vai combater também a erosão, né, vai ter controle da erosão, né, por estar com o solo protegido. Né, o sistema multistratificado, também conhecido como consórcio agroflorestal ou policultivos, mistura de um número limitado de espécies perene, né, menos de 10, manejada para fim de comercialização. Então, aqui um exemplo, né? Você tem a cultura, né, e as árvores aí distribuídas ao longo da área, né? E aí você pode combinar muita espécie madeireira com espécie frutífera, né? Para produção no médio e no longo prazo, com cultura semi-perene ou perene, né, de grande valor comercial, tipo pimenta do reino, café, cacau, né? O cacau ele se desenvolve muito bem na sombra, né? Ele com sombra ele desenvolve até melhor, né? Então o cacau é muito implementado em agroflorestas, né? O sistema silvio-agrícola com função de proteção e serviço, né? Então, primeiro que a gente pode ver é a cerca viva. O que seria uma cerca viva, né? Seria aquela linha de plantio ali que está na cerca, que está fazendo uma divisa, né? De alguma coisa. Né? Normalmente pode ser arbustos ou árvores, né? E a cerca viva se destaca ainda definindo a possibilidade, né, de manutenção de diversos produtos. Né? Então, você pode ainda ter uma cerca viva que vai fornecer ainda forragem, lenha, no caso de eucalipto ali para moirão, ou estaca, uma adubação, como as outras espécies. Né? Então, você tem
vários papéis para a cerca viva, que não só de ser cerca, né? Espécie com presença de espinho, né, que é muito utilizada para fazer a cerca mesmo, que é essa mimosa caseopinifolia aí. E o sanção do campo, que eu acho que é o mais conhecido, né? A maioria das cercas vivas são formadas por sanção do campo. Ele tem um crescimento rápido, né? E forma mesmo bem fechado, por ser um arbusto, e vai ficando bem fechado. Os quebra-ventos, né? Que são aquelas fileiras de árvores que são plantadas ao longo de uma área que você quer proteger ali do vento, né? E aí, além de proteger do vento, ela vai produzir sombra, né, e vai produzir um microclima ali favorável para outras culturas agrícolas, né? Que alguns cultivos, né, eles requerem sombreamento no início, né, do seu crescimento, então você tem um papel importante, né, dessas árvores para esses sombreamentos. O plantio é feito com espécies florestais pioneiras, além de propiciar ali serviço ecológico de sombreamento, né, produz lenha. Né? Então, ali um espaçamento ali meio que usual, né, para espécie florestal, para sombreamento inicial de 5 a 7 metros ou 3 a 4 metros. Né? E essas árvores e linhas aí com potencial madeireiro, né, então depois você pode utilizar a madeira. Mas lembrando que se você tem um papel ali de corta-vento, você não vai poder tirar toda a madeira de uma vez, né? Mas você vai tirando árvores com o tempo para que outras árvores ocupem aquele espaço e você não perda a sua proteção contra os ventos ali, né? Normalmente ela é plantada em limites externos da propriedade, né, ao longo das estradas ali, ou de área marginal, ou em divisas internas da propriedade, né? Separa tipo de uso da terra, né? Então você vai separar uma área de outra, um cultivo de um plantio, um cultivo de uma área de criação, você pode fazer cercas vivas ali, né? Aí muitas das vezes também essas áreas de cerca vivo ali, né, ao longo de umas estradas vai produzir, vai dar uma melhorada na paisagem, né? Vai dar uma embelezada ali, né? Aqui o exemplo, né, de cercas vivas aí, ou de proteção, né? Aqui uma imagem, né, de uma propriedade e aí a gente consegue ver, né, toda a área da propriedade aqui, os galpões aqui, as casas, ó, protegidas, né, por cerca viva, ó, por plantio de árvores, né, para proteger toda essa área interna aqui, onde você tem as construções. Os quintais, né, um quintal agroflorestal é uma área de produção que é localizada perto da casa, né, onde você vai cultivar uma mistura de espécie agrícola e florestal. Então você vai ter uma mistura ali, né, associando espécie agrícola, fruteira, grão, hortaliça, entre outros, com plantas que podem ser medicinais, condimentares, ornamentais, né? Então, isso são os quintais. É um exemplo aí, a residência, algumas árvores, a horta aqui, né, com árvores. Sistema silvopastoril. Então, o sistema silvopastoril é a associação da árvore, né, com a atividade pecuária, ou a criação de um outro animal, né, dentro do povoamento florestal. Né? Vai ter uma imagem logo na sequência, né? Então você vai criar, né, o objetivo desse sistema é criar diferentes estratos, né? Você vai compor o sistema com árvore, pastagem e animal ali, né? Produz sombra e reduz a intensidade de calor ou de frio, né? Proporcionando ali um ambiente mais favorável para a produção, para o crescimento dos animais e a diversificação de produtos na floresta, né? Então aqui um exemplo, as linhas de plantio e o gado pastejando entre essas linhas de plantios. Né, está combinando árvore e pastagem aqui, o árvore animal, né, o sistema silvopastoril. Árvores isoladas,
Então, é usado em área de qualquer tamanho, né? Muitas pastagens elas têm árvores isoladas, né? Protege muito o rebanho desses extremos de clima, né? De muito calor. Normalmente você tem um espaçamento aí de 20 por 20, né, para cada árvore, e dá um total de 10 a 20 árvores por hectare. E o método de plantação, você vai fazer essa implantação durante a reforma da pastagem, conforme você vai reformando, né? E com o gado ali no pasto, né? Proteger as árvores das grades, né? Então tem que ter esse cuidado também. Uma pastagem aqui arborizada, e como eu disse, tem muito pouco estudo, ainda precisa muito se entender de como isso tudo está relacionado, né? O que a árvore pode trazer de benefício, quais são as espécies que trazem mais benefícios para as pastagens, né? Para áreas de criação de gado, isso tudo ainda precisa ser melhor descrito, né? Ter listas de espécies que se relacionam bem com certa espécie de capim. As espécies que produzem mais folhas durante a época seca, pode ser tida como fonte de proteína para os animais, né? Porque o capim vai estar seco, vai estar com pouca proteína, né? Então, isso tudo está tudo interligado, relacionado e precisa ainda ser melhor descrito, né? Melhor estudado. Os bosques, né? Que é pequeno talhão puro, a gente viu hoje talhão, né? Que é uma menor área, assim, dentro de uma área que foi dividida, né? São áreas de talhões puros ali, plantado espaçamento igual, né? Dentro dele, isolados ou no meio do pasto, né? Então, eles podem ser áreas isoladas ou estarem no meio ali. E pode também ser formada a partir de capões de floresta natural, né? E a produção de madeira para serraria, moerões de lenha e frutos. Os espaçamentos indicados nesses bosques é de 3x2 ou 3x3, até o máximo um 4x4 ali, né? E as áreas devem ser isoladas, né? Até a árvore atingir uma altura de mais do que 4 metros, né? E um diâmetro de 8 a 10. Porque senão os animais vão quebrar essas árvores, né? O animal costuma muito ir na árvore para se coçar, né? Então ele pode quebrar as árvores, né? Que ainda não estão com um crescimento bom, né? Um crescimento que vai proteger ela. Então essas áreas devem ser cercadas. Aqui exemplo de pastagens arborizadas através de bosques, né? Em linhas, né? O plantio em ranks, né, são linhas de árvores divisória, né? A produção de madeira ocupa o espaço menos nobre da propriedade. A gente vai ter lá na divisão, lá, bem na seca. E controla erosão, né, vento fortes, né? Em ranks, eles são utilizados para esse tipo de controle de erosão e vento forte ou extremo climático, qualquer que tenha, né? Aqui a pastagem arborizada num sistema de linhas, né? As árvores estão em linhas. E aqui mesma coisa. Aqui o animal pastoreando, né? Em florestas de eucalipto. E aqui os ranks, é uma pastagem de braquiária, né? Brisanto ali. Arborizada aqui eucaliptos. Aos 2 e aos 4 anos de idade, respectivamente ali, né? Então, em cima aqui a gente tem 2 anos e 4 anos. Professor, Oi? essa questão de rank seria como se fosse em forma de curva de nível, assim, embaulado, é isso? Eu não entendi muito bem. Mais ou menos nesse sentido. É porque a gente não vai ter uma linha muito reta, né? E não tem um espaçamento bem pré-definido ali entre elas, né? Igual aqui quando a gente vê as linhas, né? Ó, são bem formadas. Ah, sim, entendi. Aí as características, né, das espécies florestais, né? Então isso vai ser muito característico. Aqui na região a gente vê muito sistema agroflorestal, né, um sistema silvopastoril de teca, né? Tem muito aqui na região a teca com o pasto, né? E aí então como que são as características, né, ideais das espécies, né? Então ela apresentar a silvicultura conhecida, né? Então isso faz com que tenha muito teca. E aqui na região a gente tem um problema com o eucalipto aqui, né? Os eucaliptos não vão bem aqui na região. Uns 2, 3 sistemas silvopastoril que eu visitei, o eucalipto ele secou,
Eu não sei bem o porquê, não sei descrever, porque não é muito a minha área na engenharia florestal, né? O estudo em si, da planta em si, né? Dentro da divisão da florestal não é bem a minha área. O crescimento rápido, né? Isso é um objetivo, você ter um crescimento rápido para fornecer rápido a sombra e você poder entrar com os animais ali também, né? O tronco reto, né? Para você ter madeira de qualidade, você conseguir o máximo de aproveitamento. Não ter protuberância ali que pode ferir os animais, como eu disse, os animais vão muito nessas árvores para se coçar. Um sistema radicial profundo, né, isso é importante porque as árvores elas vão estar muito isoladas, né, então elas vão sofrer muito com os ventos. Né, então, se você não tem um sistema radicular ali profundo, as árvores podem cair, né, elas na verdade se arrancam o vento arranca a árvore com raiz e tudo do solo, né? É uma alta capacidade de rebrotamento dos ramos, mas na parte de baixo ali, onde os animais estão sempre se alimentando, então você tem essa capacidade, esse brotamento. Copa frondosa, né, com uns 20 metros quadrados, mais ou menos, de uma altura de 3 metros. Né? A altura de 3 metros é porque é mais ou menos a altura que o animal consegue ainda se alimentar ali, né, e consegue fazer uma sombra grande, né, o 3 metros com 20 de área, né, você consegue ter áreas sombreadas ali em maiores áreas, né. Não perder folhas no período crítico da seca, né, então isso é um grande problema da teca, né, porque a teca ela perde todas as suas folhas na seca, né, é uma capacidade que ela tem, né, ela é classificada como decídua, né, que na época da seca ela perde suas folhas para não perder água, né, eu comentei isso em aulas passadas, né, que a planta, a árvore, ela perde a água por meio das folhas, né, dos estômatos. Então, se ela não tiver folha, ela não vai perder água, né? Então, a teca que eu falei, a gente tem muito sistema com a teca, mas não é o ideal por conta dessa capacidade de perder folha na seca. Né? E na seca a gente está sem chuva, com muito sol, e não vai ter sombra também, que é um outro papel fundamental que as árvores ali vão cumprir, né, o papel de fornecer sombra. Não produzir fruto grande, né, com mais de 5 centímetros de diâmetros, porque o animal pode se alimentar e engasgar, né, desse fruto, né, então isso também é muito importante. Não ter parte tóxica, né, ou espinho, né, para você não proporcionar dano ao animal, né, uma toxicidade que pode levar até a morte dos animais, né. Adaptada às condições regionais, a gente já falou, e ter uma grande capacidade de fixar N2, né, que é o nitrogênio, preferindo as leguminosas. Porque aí você vai ter essa fixação de nitrogênio que é muito importante para o enriquecimento do solo e o crescimento também dos capins, da pastagem ali, né? Então, a gente falou aqui ó, da característica ideal para a espécie florestal, né? Então, a gente falou das espécies florestais, agora a gente vai falar das espécies forrageiras, né? As características ideais ali, né? Gramíneas e forrageiras, né? Então, gramíneas altas, médias e baixas aqui, né? Então, a gente tem o Axonopus ali, Paspalum, né? O pânico, que é muito conhecido, né? De crescimento médio ali, né? De altura média, a gente tem a braquiária, que é muito conhecida também, né? E de baixo aqui, a gente tem braquiária mutica também, né? Que está entre médio e baixo, né? E muito se repete aqui, né? Nesses dois aqui, né? Eles são bem iguais. E algumas leguminosas forrageiras, né? Então, além de a gente ter as gramíneas, a gente tem as leguminosas, que também fornecem alimento, né? E aí tem alguns nomes ali, alguns exemplos dessas leguminosas e das gramíneas, né? Que não é muito a minha área, né? Então, eu não conheço pelos nomes científicos aí, mas eu trouxe para vocês terem a ideia, né? Dessas gramíneas e dessas leguminosas que elas apresentam boa tolerância, né, ao sombreamento e têm um crescimento aí bom e serve de alimentação para os animais. E o sistema agrossilvio-pastoril, né, onde a gente vai ter as três dimensões juntos, né? A gente tem floresta, pastagem e alimento. Floresta,
né, pastagem ali, que a gente vai estar com o animal, né, e a produção agrícola, né? Quando eu falo alimento, produção agrícola. Então, vai ser essas associações, né, dos três lá, que eu já falei, né? E o cultivo agrícola, eles são intercalares, né, nos anos iniciais do reflorestamento. Então, aqui eu tenho o ano 0, né, no ano 1, né, depois de 3 a 11 anos eu entro com o animal, né, e aqui, né, ano 0, 1, 3 aqui. Então, eu tenho cultura, né, floresta, cultura, pastagem, animal, né? Então, tá aqui, ó. Logo no início ali eu tinha um arroz, ó. Então, logo que eu plantei a floresta, eu plantei o arroz, ou posso plantar ali um feijão, né? Alguma coisa assim. Depois eu plantei a soja no primeiro ano. No ano 3 eu entrei com a pastagem, né? E depois o animal, né? Que eu coloquei se fosse um eucalipto, né? Então, aqui como exemplo, né? O ano 1, ó, o eucalipto com a soja. A gente vê que eles estão bem quase da mesma altura ali, né? Porque a soja tem um crescimento rápido, ela vai atingir o crescimento ali onde ela vai ter a produção. E o eucalipto, no início, é que ele vai um pouco e a partir do segundo ano ele já vai estar numa altura bem maior, né? Depois a gente tem a pastagem com o animal, né? Então é a floresta já formada. Aí a gente tem o animal já pastejando aqui, né? Ok? Os quintais agroflorestal, né? Uma área de produção localizada perto de casa, né? Pode ser até dentro da cidade, os fundos ali da propriedade rural, né? Esse é muito utilizado aqui na região. Aí você vai ter uma mistura ali de espécie agrícola e florestal, né? Tudo misturado, né? E você tem pequenos animais domésticos ali, né? Tipo galinha, pato, cabra, porco ali, né? Tudo misturado ali. Ou mesmo animal silvestre ali, domesticado, né? Você tem lá animais que frequentam essas áreas aí. Então, esses quintais, né, eles vão requerer ali baixo insumo, né? Fornecer uma fonte adicional de renda, né? Não tem muito objetivo de produção ali. É uma atividade potencial para obtenção de alimento para necessidades básicas ali, ou produção de lenha, né, e madeira para a família. Constitui como um dos hábitos mais importantes, né, devido à produção ser intensiva e diversificada. Né, tem muita produção, uma diversificação grande dessa produção. A distribuição do trabalho é mais equitativa, né, em menor intensidade ao longo dos anos e requer menos recursos, né, porque você vai aproveitar ao máximo a luz, o nutriente, o espaço, a água, o atributo, né, tudo muito misturado. Você não precisa ter uma linha de plantio. Ah, eu tenho uma linha aqui, eu vou ter uma... Não, é tudo ali junto, né? Uma foto aqui, né? Ó, dos quintais, né? Você tem um canteiro com a árvore aqui, né? Árvores de diferentes tamanhos, e você tem produções aqui embaixo, né? Aqui mais um exemplo de um desenho aí de um quintal agroflorestal, né? Mas aí você tem alguns entraves também, né, para adoção desses sistemas, né? Um deles é o desconhecimento do uso de cultivo, né, de espécie vegetal nativa e exótica, né? Eu já comentei que a gente conhece pouco sobre as espécies florestais, né? A desordem espacial do componente dentro do sistema ali, né, tem que ser muito bem conhecido. A baixa disponibilidade de mão de obra, né, que você requer uma mão de obra nessas propriedades. Dificuldade de aquisição de sementes, mudas de fonte de propágulo ali, né? A gente tem um pouco de dificuldade, a gente comentou sobre isso. E deficiência, né, de serviço de extensão florestal, né? Que é o técnico levar o conhecimento sobre isso até as pequenas propriedades. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de sistemas agroflorestais, né, e as integrações lavoura, pecuária, floresta, né, que isso está muito ligado ali, né. Na agrofloresta, o sistema silvio-agrícola é o predominante, né. Você tem a silvicultura e o componente agrícola ali, né, produção. O ILPF, você não tem um sistema predominante, né, você tem uma estratégia de produção. Você já tem toda estratégia. A presença obrigatória do componente florestal, né? Então, na agrofloresta você precisa ter ele ali, né?
Eventualmente, o componente animal, né? Então não é necessário você ter, né? Então, agrofloresta você eventualmente tem o componente animal. Alternativa de arranjo para pequena propriedade rural, né? E os sistemas integrados mais complexos, mais diversos, né? Então, as agroflorestas. E o ILPF, né? Então, como eu falei, né? É um sistema predominante, né? De estratégia, né? Não tem um que é predominante lá. Ele normalmente ele inicia ali, né, com a integração da lavoura e a pecuária, um sistema agropastoril, né, não é um sistema que tem a floresta, ele vai iniciar com o sistema agropastoril, ali, pasto e agricultura. A maioria do sistema há a presença do componente animal, né, então a maioria deles tem o animal. É alternativa para arranjo de pequena e média e grande propriedade rural, né? Então você pode ter em qualquer tamanho de propriedade. E é um sistema de integração mais simplificados, né? As considerações finais aqui, né? Então, o SAF ele vai constituir como uma opção, né, muito boa para aumentar a produção de madeira e de alimento nas propriedades e vai incluir áreas mais frágeis ali no sistema produtivo rural, né? Então, tem áreas que são frágeis que você conduzir ali só a criação do gado, só a cultura, você pode trazer muito danos ao solo. Então, você pode fazer essa integração ali, né? Então, esse é o conteúdo, né, nosso teórico, né, da aula. Eu deixei mais um conteúdo, né, sobre LPF lá nos vídeos, né, sobre LPF, para a gente entender um pouco dessa integração lavoura, pecuária, floresta, né, e tem mais 2 vídeos que vou colocar lá agora sobre os sistemas agroflorestais, né. E é isso. Pessoal, deixa eu só vou parar essa gravação já. Não vou interromper, não vou deixar. Amanhã é a última aula, na parte da manhã, né? O último conteúdo nosso teórico. A gente vai ter aula teórica, né? E depois tem um conteúdo que eu já disponibilizei lá sobre recuperação de áreas degradadas, para a gente fechar. Eu disponibilizei um conteúdo sobre recuperação de áreas degradadas, entendendo o que é e como elaborar um PRAD, né? Deixei uma videoaula lá bem longa, assim, bem longa, umas 2 horas, né? Não que vocês tenham que assistir ela toda e saber tudo para a prova, mas para vocês conhecerem e terem uma referência se precisarem fazer um PRAD, né? Essas coisas, na verdade, a gente aprende fazendo mesmo, né? Mas precisa de uma referência de como iniciar, o porquê iniciar, né? Então, eu deixei lá como elaborar um processo de recuperação de áreas degradadas, ou um planejamento de recuperação de áreas degradadas. Amanhã, né, já vai abrir a próxima avaliação, e como o nosso tempo agora já está bem no final da disciplina, essa avaliação ela vai ficar aberta terça e quarta somente, tá? No dia 26 e 27, né, conforme o nosso plano de trabalho, ela seria no dia 27. Deixa eu só... nossas avaliações, né, tá aí no sistema para o dia 27, né, ok? Então, ela vai abrir amanhã e vai ficar aberta amanhã e 27, 2 dias, né? Isso agora o tempo é bem curto, porque no dia 29, caso seja necessário, a gente tem prova final. Então, se atentem para não perder o prazo, ok? Dúvidas? Não, professor. Precisarem, entre em contato no WhatsApp, tá? E aí amanhã às 8h30, como nos outros dias, ok? Ok, professor, até Tem mais. mais uma boa tarde para todos e obrigado aí pela presença.